Novos tempos, novos sentidos. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que atualmente está sendo bastante discutido no mundo: os conflitos religiosos. Respeito universal e observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Essa é a Declaração dos Direitos Humanos adotada pela ONU depois da Segunda Guerra Mundial. O ideal foi reforçado em 1999, ano em que líderes religiosos se reuniram para assinar o Apelo Espiritual de Genebra. O documento pedia algo simples: a garantia de que a religião não fosse mais usada para justificar a violência. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio Flávio Senra, membro do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. É um prazer, Carol. E muitos anos se passaram em muitas tentativas de garantir a liberdade religiosa. Grande parte dos conflitos que acontecem hoje no mundo ainda envolvem crenças e doutrinas. Então eu queria começar te perguntando por que existe uma dificuldade de se colocar em prática esse ideal. Eu acho que a gente precisa sempre partir do princípio que as religiões são produções humanas. Elas fazem parte da cultura e, como tal, as religiões elas estão marcadas por todas as ambiguidades de tudo aquilo que é feito humanamente, né? Nós temos de considerar que também as religiões elas envolvem aspectos políticos. Isso não pode ser jamais desconsiderado. Então, entre os grandes ideais das religiões e as dificuldades práticas próprias do humano e das disputas políticas é que eu entendo estar localizado assim a raiz desse problema. Professor, seriam as religiões fator de paz ou contribuíram para agravar as tensões e conflitos? Eu penso que as religiões elas podem as duas coisas. Seria ingênuo afirmar que a religião sempre é motivo de paz quando nós temos um histórico não é tão vasto e tão lamentável de argumentos, enfim, belicosos, colocando sempre um Deus à frente, uma fé à frente, uma religião. Mas, felizmente, nós temos também inúmeros e muito significativos exemplos em que as religiões elas servem, né, como uma motivação muito importante para situações de paz ou de uma sobreposição, né, da paz à guerra. Nós temos os dois elementos e, em todo caso, eu vejo que é uma utilização, né, uma manipulação dos ideais religiosos. No caso da guerra, né, quando o Estado quer guerrear, ele não fala só que quer guerrear pelos seus interesses econômicos, políticos, territoriais, ele põe aquilo que motiva profundamente as pessoas, que são as crenças, os valores. Então, a religião acaba sendo usada, né, com esse fim. Mas quando a gente pega os textos religiosos, as expressões religiosas, nós vemos que o discurso pela paz, né, é o que se sobrepõe, né, como o grande ideal. Aqui e ali nós encontramos também muitos argumentos de violência, né, deuses que inclusive fazem guerra ao lado do seu povo para defendê-lo. Então, esses dois elementos, eles compõem, né, e nessa composição a gente precisa ver também onde há manipulação do discurso religioso. Mas assim, tem como a gente definir assim, o que a religião prega? Então, se a gente parte daquele princípio inicial, né, como eu dizia, de que como realidade humana, as religiões estão também tomadas, né, pelas limitações humanas, pelas ambiguidades humanas, não seria possível fechar, né, exatamente, né, religião igual a discurso de paz. Tampouco religião igual a um discurso belicoso, né? Nós temos podemos ter a utilização da religião para esses interesses. E eu percebo que hoje em dia, né, se procura mais evidenciar os aspectos pacíficos do discurso religioso nas grandes tradições. A gente for conversar
com o judeu, com o muçulmano, com o cristão, para falar das religiões hegemônicas, ou mesmo com religiões não hegemônicas, como as religiões de origem africana, né, de matriz africana, para citar um caso bem próximo da nossa realidade brasileira também, nós vamos encontrar sempre discursos de uma espiritualidade elevada, né, de paz. Porém, no interno, no que nem sempre é muito evidenciado, nós também vamos encontrar aspectos de violência, né, e até de uma participação, né, na guerra, em alguns casos com o apoio da própria divindade. Então, pode-se matar milhões, milhares de pessoas em nome de Deus? Não pode, né? Mas acontece, já aconteceu. E nisso eu vejo mais a utilização do discurso religioso, né? Sendo o discurso religioso um discurso humano, né? Os homens, as mulheres, suas instituições, né, se utilizam também desses meios religiosos para promover violência e desrespeito. Infelizmente, é lamentável que isso ocorra, mas é uma realidade. Nós não podemos, como estudiosos da religião, ocultar este aspecto. O que precisamos fazer, também como cidadãos e como pessoas religiosas, seria talvez trabalhar mais os aspectos de construção da paz que as religiões podem contribuir. E aqueles elementos que não vão nessa direção, refletir como expressões de um momento, expressões de uma determinada realidade. Em alguns casos devemos até, talvez mais que um pedido de perdão, procurar reparar, né, esses erros. Esses conflitos nos fazem pensar sobre a relação entre violência, guerras e religiões. Nós conversamos com líderes de praticantes de algumas religiões de grande representação no mundo. Vamos ver. Eu sou Mukhtar El-Kal, de origem marroquina, há 26 anos aqui no Brasil. Eu sou guia religioso da comunidade islâmica. O Islã, ele significa submissão voluntária, total, pura, à vontade do Senhor. Dele viemos e para ele a gente voltará. Ele nos deu a vida e exigiu que a gente respeita essa vida, porque no final a gente usa esse tempo limitado que chamava vida passageira para aproveitar da eternidade na outra. Não tem guerra santa, porque guerra é guerra suja, não tem santo. O santo é aquele que não faz maldade, que não mente, que não faz coisas para tirar o direito do outro. Eu sou o Gustavo, sou praticante zen budista faz aproximadamente 7 anos e acredito que a vida é importante porque a vida é o agora. Eu acho que no zen, no budismo, a gente dá muita importância para o presente, para o agora mesmo. O mundo é uma coisa só, os homens são uma coisa só, o universo é uma coisa só. Então não tem diferença entre fé, na verdade. Essa diferença entre a fé e tudo, na verdade, às vezes são pretextos colocados para ter conflito. Não necessariamente os conflitos são de fé. Mais importante do que essa questão de você se aceita é você aceitar. Isso é mais importante. Se você aceitar, você vai automaticamente sendo aceito também. A Igreja Católica, ela sempre vai ser a favor da vida. A gente defende a vida desde sua concepção. Então, a gente sempre vai procurar defender a vida em qualquer circunstância, independente da que seja. A gente acredita nesse âmbito espiritual e isso é o que mais conta. Tanto que o Papa Francisco, ultimamente, ele vem pedindo sempre a gente rezar pela paz no mundo, pela paz no Oriente Médio. Apesar das diferenças religiosas que não são motivo para guerra nem para qualquer conflito, a gente tem que aprender a conviver com isso e rezar por essas pessoas. E a gente sempre buscando o primeiro passo pela paz. No judaísmo, a vida é fundamental. Nós rezamos em prol da vida, a vida de todos os seres. Nós vemos que a maior parte dos conflitos que se dizem religiosos, no fundo, são conflitos políticos, territoriais, envolvendo poder, que o fator religião foi adicionado, acrescentado. Algumas das nossas principais orações
possuem um pedido pela paz, paz para o judeu e paz para a humanidade. Sem a paz, diversas outras bênçãos não têm significado. Como a gente acompanhou na matéria, a gente perguntou, né, se diferenças de crenças podem causar as guerras. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu penso que podem, né, as diferenças elas podem causar conflitos quando, em nome dessas diferenças, né, ou a partir delas, nós nos fechamos nesses discursos, né, como se eles fossem os únicos, né, portadores de verdade, e não expressões parciais que se complementam, né, com outras visões, outras percepções, até com o enriquecimento de outras culturas. Então, esse apego exagerado e às vezes doentio em torno de uma determinada concepção de mundo como fechamento, impede bastante o diálogo. Hoje nós vivemos numa cultura que, em diversos lugares, né, vai se abrindo a importância do diálogo, mas também vivemos num mundo com segmentos muito importantes que não querem saber de diálogo algum e, ao contrário, se fecham em visões assim, fechadas, né, em leituras que impedem qualquer tipo de diálogo ou de uma compreensão de tolerância, né? E o senhor acredita que, apesar de todo o apelo do mundo e apesar das grandes perdas, esses conflitos um dia podem acabar? Enfim, é difícil a gente resolver, né, essa ambiguidade tão profunda e essa questão tão presente, que é a questão da violência no mundo. Eu não saberia dizer, eu apenas comentaria que esta é uma grande expectativa, essa é uma grande esperança da humanidade, né, viver numa condição em que reina a paz, em que reina certa harmonia e uma qualidade de vida, né, que favoreça a vida, né, do maior número de pessoas, se não de todos, né? Talvez esse seja o sonho mais elevado. Bom, se vamos conseguir, eu acho que vai depender dos passos que nós vamos dar, bom, nessa direção. Ok, professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer. E agradeço também você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.